Existe uma notícia muito importante chegando agora para milhões de beneficiários da Previdência Social e muita gente ainda não percebeu o tamanho dessa informação. Estamos falando de dinheiro direto na conta de aposentados, pensionistas e de quem recebe benefícios previdenciários. E o mais interessante é que essa informação tem relação direta com um documento oficial publicado no Diário Oficial e que pouca gente parou para analisar com calma. Nos últimos dias, muitas pessoas começaram a perguntar exatamente a mesma coisa. O 13º salário do INSS vai ser antecipado novamente? Quando sai a primeira parcela? Quem realmente tem direito a receber esse dinheiro e quem pode acabar ficando de fora sem perceber? Essas são dúvidas reais de milhões de brasileiros que dependem desse valor todos os anos para organizar as contas, pagar dívidas, comprar remédios ou simplesmente ter um pouco mais de tranquilidade financeira. E a verdade é que existe um detalhe muito importante dentro dessa história que quase ninguém está explicando da maneira correta. Porque quando se fala em 13º do INSS, muita gente pensa apenas em uma data de pagamento. Mas na prática existem regras, decretos, cálculos e até situações específicas que podem fazer algumas pessoas receberem mais dinheiro do que imaginavam. E é exatamente isso que eu vou explicar agora. Mas antes de continuar, deixa aqui nos comentários uma coisa muito importante para a gente entender quem está assistindo esse vídeo. Escreve de qual cidade você está acompanhando e qual benefício você recebe hoje. É aposentadoria, pensão ou auxílio? Isso ajuda muito a entender a realidade de quem acompanha os vídeos todos os dias aqui no canal. Agora presta bastante atenção porque a informação que eu vou explicar pode mudar completamente a expectativa de muita gente em relação ao pagamento do 13º neste ano. Existe uma grande expectativa em torno da antecipação do 13º salário do INSS. Nos últimos anos o governo adotou uma estratégia que acabou beneficiando milhões de brasileiros. Antecipar esse pagamento que normalmente aconteceria no segundo semestre. Essa antecipação fez com que o dinheiro chegasse mais cedo na conta dos beneficiários, ajudando muita gente a lidar com despesas, inflação e custos do dia a dia. Por causa disso, agora existe uma pergunta que todo mundo quer responder. Será que isso vai acontecer novamente neste ano? Para entender essa possibilidade, precisamos olhar para um decreto que já foi publicado anteriormente e que ainda possui validade jurídica. Esse decreto determinou a antecipação do 13º em um determinado período e criou um modelo que pode ser repetido novamente. E é exatamente aí que entra uma informação que muita gente não percebeu. Se nada for alterado ou publicado de forma diferente, existe uma base legal que pode permitir novamente o pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas. Isso significa que milhões de beneficiários podem receber a primeira parcela mais cedo do que imaginavam. Agora vamos falar de valores, porque esse é outro ponto que gera muita confusão. Muita gente ouviu falar em valores que ultrapassam R$ 2.400 e ficou sem entender exatamente de onde vem esse número. A explicação é simples, mas quase ninguém detalha isso da forma correta. O 13º do INSS é pago em duas parcelas. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Já a segunda parcela corresponde ao restante, podendo ter alguns descontos dependendo da situação do beneficiário. Então imagine o seguinte cenário. Uma pessoa que recebe o salário mínimo mensal pode receber metade desse valor como primeira parcela do 13º. Quando esse valor é somado ao pagamento mensal do benefício, o total recebido naquele mês pode ultrapassar facilmente R$ 2.400. Por isso muitas pessoas estão ouvindo esse número circular e acreditando que se trata apenas do 13º isolado, quando na verdade é a soma do benefício mensal com a primeira parcela do 13º. Isso significa que o dinheiro que entra na conta naquele período pode ser maior do que em outros meses. E tem outro detalhe que muita gente pergunta: quem recebe mais que o salário mínimo pode receber ainda mais? Sim, pode. Porque o cálculo do 13º sempre leva em consideração o valor do benefício que a pessoa recebe atualmente. Quanto maior o benefício mensal, maior tende a ser o valor do 13º. Agora vamos falar de outra preocupação muito comum entre aposentados e pensionistas: os descontos. Existe muita gente preocupada achando que empréstimos ou dívidas podem reduzir diretamente o valor do 13º salário pago pelo INSS. E aqui existe uma explicação muito importante. O INSS não pode simplesmente descontar empréstimos diretamente do valor do 13º salário. O benefício deve ser pago de forma integral ao segurado. No entanto, existe uma situação diferente que acontece depois que o dinheiro entra na conta do beneficiário. Se a pessoa possui dívidas com o banco, como por exemplo empréstimos contratados fora da folha de pagamento, o banco pode utilizar o saldo disponível na conta para compensar essas dívidas. Ou seja, o desconto não acontece dentro do pagamento feito pelo INSS. Ele pode acontecer posteriormente dentro da própria conta bancária do beneficiário. Esse detalhe gera muita confusão e muitas pessoas acabam acreditando que foi o INSS que realizou o desconto quando na verdade foi o próprio banco após o dinheiro já ter sido depositado. Outro ponto muito importante envolve o imposto de renda.
Durante muito tempo, alguns beneficiários acabavam pagando imposto de renda sobre o 13º dependendo da faixa de renda em que estavam enquadrados. Mas mudanças recentes nas regras podem beneficiar muitas pessoas. Existe uma expectativa de que beneficiários que recebem até determinado valor mensal possam ficar isentos desse desconto. Isso significa que o 13º pode chegar de forma integral para uma grande parcela dos aposentados e pensionistas. Essa mudança pode representar mais dinheiro no bolso de muita gente. Mas ao mesmo tempo precisamos falar de um ponto que gera muitas dúvidas todos os anos. Quem não tem direito ao 13º? Existe um benefício bastante conhecido no país que não inclui o pagamento do 13º salário. Trata-se de um benefício assistencial voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por ser um benefício assistencial e não previdenciário, ele não possui previsão de pagamento do 13º salário. Isso significa que os beneficiários desse programa não recebem esse valor adicional no final do ano ou em caso de antecipação. Outro grupo que pode receber valores diferentes são as pessoas que se aposentaram recentemente. Quando alguém começa a receber um benefício ao longo do ano, o cálculo do 13º passa a ser proporcional. Isso quer dizer que o valor recebido depende da quantidade de meses em que a pessoa esteve aposentada dentro daquele ano. Quanto mais meses de benefício, maior será o valor proporcional do 13º. E existe ainda mais uma dúvida que aparece com frequência. Pensionistas e pessoas que recebem auxílio por incapacidade também têm direito ao 13º? A resposta é sim. Esses beneficiários também recebem o 13º salário, seguindo as mesmas regras de pagamento em 2 parcelas. Agora existe uma pergunta que muita gente está fazendo neste momento. Já é possível consultar o valor do 13º? Agora vamos entender melhor o que está por trás dessa expectativa sobre a antecipação do 13º salário e por que tanta gente está acompanhando essa informação com atenção. Existe um decreto que foi publicado anteriormente e que determinou a antecipação do pagamento do 13º para beneficiários da Previdência Social em determinado período. Esse decreto acabou criando uma referência importante porque estabeleceu um modelo de pagamento que pode ser repetido em anos seguintes. O ponto que muita gente não percebe é que, enquanto o novo decreto não é publicado alterando as regras, o decreto anterior ainda possui validade e serve como base para a organização dos pagamentos. Isso significa que existe uma expectativa real de que o governo confirme novamente a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Nos últimos anos, o modelo que foi adotado funcionou da seguinte forma. A primeira parcela foi paga junto com os benefícios de um determinado mês e a segunda parcela foi paga no mês seguinte. Esse formato fez com que o dinheiro chegasse mais cedo para milhões de beneficiários. Se esse mesmo modelo for repetido novamente, o pagamento da primeira parcela pode acontecer junto com o benefício de um determinado mês do primeiro semestre, enquanto a segunda parcela viria no mês seguinte. É justamente por isso que tantas pessoas estão aguardando uma confirmação oficial. Porque a diferença entre pagar o 13º no primeiro semestre ou deixar esse pagamento para o final do ano muda completamente o planejamento financeiro de quem depende desse dinheiro. Muita gente usa esse valor para quitar dívidas, organizar as contas ou até mesmo para ajudar a família em despesas importantes. Por isso essa decisão sempre gera tanta expectativa. Agora existe outro cenário possível que também precisa ser considerado. Se por algum motivo o governo decidir não antecipar o pagamento neste momento, o 13º pode voltar ao formato tradicional que existia durante muitos anos. Nesse modelo antigo, a primeira parcela era paga normalmente no segundo semestre e a segunda parcela mais perto do final do ano. Isso significa que o dinheiro demoraria mais tempo para chegar na conta dos beneficiários. Por esse motivo, existe uma grande mobilização de aposentados e pensionistas esperando que a antecipação seja mantida novamente. Nos últimos anos, essa antecipação acabou se tornando uma medida muito importante para ajudar a economia e também para ajudar milhões de famílias que dependem diretamente desses recursos. Outro ponto que gera muita curiosidade é sobre quem recebe primeiro quando os pagamentos começam. O calendário do INSS segue uma lógica específica baseada no número final do benefício. Essa organização define exatamente em que dia cada grupo de beneficiários recebe o pagamento. Normalmente, os primeiros pagamentos começam para quem recebe até um determinado valor de benefício. Depois disso, o calendário segue avançando gradualmente até atingir todos os beneficiários. Esse sistema permite organizar os depósitos sem sobrecarregar o sistema bancário e garante que todos recebam dentro do cronograma definido. Por isso, quando o calendário do 13º é divulgado, muitas pessoas correm para verificar qual é o número final do seu benefício para descobrir em que dia o dinheiro deve cair na conta. E existe ainda uma dúvida muito comum entre os beneficiários. O que fazer se o 13º não cair na conta na data prevista? A primeira coisa a fazer é verificar o extrato do benefício dentro da plataforma de consulta da Previdência Social. Muitas vezes o pagamento já está programado, mas ainda não apareceu no saldo da conta bancária. Outra situação que pode acontecer é o atraso bancário no processamento do depósito. Em alguns casos o pagamento é liberado pelo sistema, mas leva algumas horas ou até um dia útil para aparecer na conta do beneficiário.
Se mesmo assim o valor não aparecer, o recomendado é entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da Previdência para verificar se existe algum problema específico com o benefício. Mas na maioria das vezes o pagamento acontece normalmente dentro do calendário divulgado. Agora existe um detalhe que muitas pessoas desconhecem e que pode causar surpresa quando o dinheiro entra na conta. Quando o pagamento do 13º é depositado, o valor chega normalmente na mesma conta onde o beneficiário já recebe o pagamento mensal do benefício. Isso significa que o dinheiro passa a fazer parte do saldo disponível naquela conta. E é exatamente nesse momento que algumas situações podem acontecer. Se o beneficiário possui dívidas pendentes com o banco, especialmente contratos de crédito que utilizam débito automático na conta, o banco pode utilizar parte desse saldo para compensar valores em aberto. Esse tipo de situação costuma gerar muitas dúvidas porque muitas pessoas acreditam que o desconto aconteceu diretamente no pagamento do 13º. Mas na verdade o que ocorre é uma compensação realizada pelo banco depois que o dinheiro já foi depositado. Por isso é importante que os beneficiários fiquem atentos à situação da conta bancária para evitar surpresas quando o valor chegar. Outro ponto que também merece atenção é o cálculo da segunda parcela do 13º. Enquanto a primeira parcela normalmente corresponde a 50% do valor do benefício, a segunda parcela pode ter alguns ajustes dependendo da situação do beneficiário. Em alguns casos podem existir descontos relacionados ao imposto de renda para quem recebe valores mais elevados dentro das faixas tributárias. Por outro lado, muitos beneficiários acabam ficando isentos desse desconto dependendo da renda mensal. Essas regras fazem com que o valor da segunda parcela possa ser um pouco diferente da primeira para alguns segurados. Mas de forma geral, o pagamento continua sendo dividido em duas etapas para facilitar o processo de liberação dos recursos. Agora existe uma pergunta muito importante que muita gente está fazendo neste momento. Será que a antecipação do 13º realmente será confirmada novamente? A resposta definitiva depende da publicação de um novo decreto confirmando o calendário deste ano. Enquanto essa publicação oficial não acontece, o cenário permanece baseado nas referências utilizadas nos últimos anos. Isso explica por que existe tanta expectativa em torno dessa decisão. Milhões de beneficiários estão acompanhando qualquer atualização relacionada ao pagamento do 13º salário da Previdência Social. E assim que houver uma confirmação oficial sobre as datas de pagamento, essa informação pode mudar completamente a organização financeira de muita gente. Por isso é muito importante acompanhar as atualizações e ficar atento às informações que vão surgindo ao longo das próximas semanas. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o 13º deveria ser pago mais cedo como aconteceu nos últimos anos ou prefere que ele seja pago apenas no final do ano como era antigamente? Escreve aqui nos comentários qual seria a melhor opção na sua opinião. E também conta qual benefício você recebe hoje, porque isso ajuda muito a entender quem está acompanhando os vídeos todos os dias aqui no canal e quais são as maiores dúvidas das pessoas que dependem da Previdência Social.